Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer estar aqui, conviver com vocês esses minutos da reflexão, do estudo, da meditação em torno da doutrina espírita e convido aos irmãos para que possamos desligar o pensamento com tudo aquilo que ficou lá fora. E nesses minutos que passemos aqui dentro da casa espírita, possamos entender da oportunidade magnífica que Deus nos dá de uma trégua na nossa luta diária, para que possamos nos deixar envolver pela espiritualidade amiga, pelos espíritos superiores que dirigem essa casa e que, junto com os nossos bons espíritos, estão presentes a nos ajudar, a nos dar boas intuições, a nos socorrer. Os minutos que passamos dentro de uma casa espírita são preciosos para todos nós. Da importância de vigiar o nosso pensamento e colocá-lo aqui dentro. Estarmos aqui de corpo e alma para aprender e apreender tudo aquilo que nos será dito. Quando o assunto é identidade espírita, isso me faz lembrar um diálogo que eu tive com um homem que já partiu desse mundo, mas que durante muitos anos cuidou dos meus cabelos. O meu barbeiro, substituído pelo filho. O meu pai, eu pequenino, me levava nessa barbearia, próximo de minha casa, e aí, apesar de ter outras opções, acostumei-me com aquele senhor e sempre que possível, cortava o cabelo com ele. Meu filho, quando nasceu, o primeiro corte foi com ele, e sempre que possível, eu estava lá para o aparar do cabelo. E um dia, ele cortando o cabelo, falou baixinho assim perto do meu ouvido. Vi a sua foto no jornal. Eu olhei para ele e falei assim, mas eu não sou advogado da área do crime, não vou nunca aparecer no jornal. Advogo na área de família, em outras áreas, mas em que jornal que o senhor viu a minha foto? Um jornal que puseram embaixo da minha porta, lá no meu prédio, no apartamento onde eu moro. Mas que jornal foi esse? Aí ele falou bem baixinho, o Espírita Fluminense. Aí você, o Espírita Fluminense? Ele fala baixo. Sabe, mas por quê? Porque aqui mais de 70% de minha clientela é protestante. O senhor sabe que eu também sou. Eu sei. E o senhor sabe que eu sei. O senhor aí não completou a frase. Disse, eu sou espírita. Ele, mas para manter assim a minha freguesia intacta, a gente vai falar sobre códigos. Mas por quê? Não, eu achei interessante o que o senhor escreveu no jornal. Afinal, em que vocês acreditam? Qual é a diferença entre nós? E aí eu disse a ele, da fé espírita, no que nós acreditamos? Num Deus único, de infinita misericórdia, de bondade, de justiça, um Deus incorpóreo, não é um velhinho sentado num trono. Acreditamos na imortalidade da alma, depois que somos criados por Deus, não iremos morrer nunca mais. Iremos continuar vivos diferente de Deus, que é um ser incriado. Nós iremos voltar a viver quantas vezes forem necessárias, até aprender a conjugar alguns verbos difíceis de serem conjugados em português ou em gauchês, né? Que são, por exemplo,
amar, perdoar, reconciliar, compreender. Tudo tão difícil para nós ainda, que lutamos contra as nossas dificuldades. Falei também sobre a comunicabilidade entre nós, encarnados e os desencarnados. Ia falar do próximo ponto básico da nossa fé, ele parou com a tesoura e falou assim: isso é contra Deus. Mas o que é contra Deus? Essa tal de comunicabilidade. Mas por que é contra Deus? Porque Moisés proibiu lá em Deuteronômio de evocar os mortos. Como que vocês, e aí a tesoura ficou animada, espíritas conversam com os mortos? Se Moisés disse que não pode. Está aqui na Bíblia, e tem aquela Bíblia grande, capa preta, folha fininha, pintada de dourado. Está aqui, aí colocou a mão em cima. Ver se ele está ficando alterado, com tesoura na mão, esse homem é perigoso. E eu disse para ele, então o senhor faz o favor. Apanha aí a Bíblia e olhe no momento da anunciação, quando o anjo Gabriel visita Maria. Lê para mim. E ele disse que Maria estava em oração, o anjo Gabriel lhe apareceu e disse: Ave Maria, serás a mãe do Redentor. Eu falei: stop. Quem conversa aí? É o anjo Gabriel com Maria. Maria, nesse contexto, viva. E o anjo? Não vale responder que anjo é anjo. O anjo era vivo ou morto? O anjo vivo ou morto? Aí ele ficou atiçado com a tesoura. Disse: vai devagar. Se fizer caminho de rato, eu vou chegar em casa e apanho da minha mãe e da minha mulher. E ele falou: o anjo é morto. Então, na sua, e não na minha, na sua Bíblia, tem um morto que fala com uma viva? Tem. Mas é um caso isolado. E continuou com corte. Eu falei assim: não é não. O senhor faz favor, abre na passagem da transfiguração. Ele parou a tesoura e abriu. E Jesus subiu ao monte a orar. Com ele foram 3 de seus apóstolos. E lá, ele encontrou e conversou com Moisés e com Elias. Eu falei para ele: stop. Moisés e Elias, ele já sei. Então, na sua Bíblia tem uma outra passagem de 2 mortos que conversam com Jesus. Mas Jesus é Jesus. Mas só que o diálogo de Jesus com Moisés e com Elias foi presenciado por Pedro e mais 2 apóstolos, que perguntaram se era para montar tendas para eles. Então, eles viram os mortos. Então, disse para ele, a comunicabilidade é um fato. Existe a possibilidade. Nós conversamos. O que Moisés escreveu em Deuteronômio foi uma proibição ao abuso praticado durante os anos em que eles ficaram perdidos no deserto, aonde tinha algum médium entre eles e não tinha nada para fazer. E o espírito Marco Prisco, no livro Momentos de Decisão, através de Valdo Franco, diz que o ócio é o pai de todos os males. Não ter nada para fazer é um perigo para o corpo que enferruja e para a alma que fica sem ter ocupação especial.
não pensa nas coisas lá do alto, como nos ensina Paulo de Tarso. Mas aí, a criatura, sem ter o que fazer, pensa em alguma coisa que não é construtiva, que não vai lhe ajudar. E sem ter uma ocupação útil, e todo trabalho é uma ocupação útil, a criatura fica à mercê da influência de espíritos não tão evoluídos. Por causa disso que Jesus fala, o eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Daí a importância do trabalho. E aí o barbeiro já estava ficando nervoso, porque ele não queria perder. E eu disse para ele da reencarnação. Ele disse, mas aí é que eu não concordo mesmo. Isso não existe. Eu disse, então o senhor abre... Não, o senhor não vai dizer que na minha Bíblia tem reencarnação, porque senão eu vou ter um problema aqui. Eu disse, não, você não vai ter problema. O senhor tomou hoje aquele remedinho para a sua pressão, que eu sabia que ele era hipertenso como eu, como meu pai. Sim, eu tomei, então vamos ficar calmo, beber água, para com a tesoura, que já estava com a mão tremendo, com a tesoura. E aí ele bebeu água, eu bebi água, e eu falei assim para ele, abra no momento que Jesus conversa com Nicodemos. E aí ele abriu. E aí, na passagem, o momento em que Nicodemo pergunta a Jesus, como que o homem velho vai entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E aí ele diz, na verdade, não é bem isso. Mas está na sua Bíblia e não na minha, eu não trouxe nada. Eu estou aqui só lendo o que está escrito na sua. Diz para mim. Ele disse, mas não seria o batismo? Disse, não, se fosse o batismo, então estaria escrito nascer de novo pelo batismo. Não é o batismo. O nascer de novo que Jesus fala para Nicodemos é voltar a viver. Voltar a viver em corpos de carne. Muitas vezes. Porque nós ainda não escolhemos a luz. Nós estamos ainda apartados da luz. Quando nós optarmos verdadeiramente pela luz, vai ser tudo mais fácil. Tudo ficará mais fácil porque a visão do espírita dos fatos é diferente. Tudo tem uma explicação. Tudo é muito mais racional. E aí esse nosso amigo barbeiro passou a entender e respeitar a nossa opção espírita. E para surpresa minha, um dia, no atendimento fraterno, o pastor da igreja dele foi lá, que eu conhecia, que era o alfaiate do bairro e que fez o meu primeiro terno quando eu me formei em advogado. E eu o vi em prantos, desesperado, e eu atendi, conversamos, e ele se disse doente espiritualmente. Eu precisava de ajuda. E como um dos seus companheiros, um dos seus fiéis da igreja dele, havia dito que eu presidia um centro bem próximo dali, e ele me conhecia desde pequeno, encheu-se de coragem e foi pedir ajuda. E fez conosco uma frequência com regularidade, tomou passes, assistiu palestras, fizemos um trabalho em favor dele na desobsessão, e ele se viu curado. Passado um tempo, encontro com os dois na feira, o barbeiro e o pastor. E aí paro, e o barbeiro fala assim, estou sabendo que alguém foi lá. E o pastor fala assim, eu fui lá sim, porque lá eu encontrei a paz que eu precisava tanto encontrar. E aí eu descobri que entre eles criou-se um código. Lá é a casa espírita.
E algumas pessoas no centro da cidade falam assim, você vai lá? Ontem eu fui lá. Lá tá bom hoje. Ih, vai vir um orador de fora. Eu vou lá. Né? Porque é difícil no centro da cidade, numa rua cheia, ou na agência bancária, você encontrar alguém que está na fila lá na frente. Você vai ao centro espírita hoje. Todo mundo para e olha. Né? Mas já se vai longe o tempo aonde se tinha vergonha ou medo de dizer-se espírita. Porque existem 4 momentos em nossa convivência com a casa espírita, representante da doutrina espírita, que nós passamos para nos dizer espíritas. Porque já que não existe nenhum ritual externo de conversação, não existe nenhum momento através do qual você pode dizer-se espírita, não existe batismo, não existe nenhum sacramento, nada de uma igreja tradicional, você pode dizer-se, a partir de hoje eu sou espírita. Isso me fez lembrar um amigo meu, do banco onde eu era advogado. Ele apresentou problemas de álcool e pediu se podia ir à casa espírita em busca de forças para libertar-se do álcool. Porque o povo fala e quem bebe nunca bebe sozinho. Então ele começou a desconfiar que o acompanhante dele, que gostava da água ardente, estava impulsionando ele ao álcool. Estava já sem controle. Um jovenzinho. E aí comecei a levá-lo à casa espírita e ele começou a gostar. E ele começou a se interessar. Ia com regularidade, tomava passes. E aos poucos ele foi se desencharcando dos fluidos deletérios daquele companheiro desencarnado que era alcoólatra que estava junto a ele, até que ele, resolvendo por si próprio, porque Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, na prece pelos obsediados, que o obsediado, pela sua própria vontade, pode afastar o obsessor. Nós próprios podemos afastar. E Allan Kardec continua dizendo que o concurso de outros, ou seja, a ajuda da casa espírita, se faz necessário quando a obsessão se torna pertinaz, cruel, dura, e encontra ressonância em nós. E aí esse amigo, depois de uns 8 meses, 9 meses, disse assim para mim, pode falar com o nosso irmão presidente para marcar o dia do meu batismo. Eu pensei, mas por quê? Que batismo? Eu não sei onde fica a pilha batismal, mas eu quero convidar os parentes, os amigos, que eu quero tornar-me espírita. Eu pensei, mas não tem batismo. Ué, mas não tem? Mas como é que vocês se dizem espíritas? Não tem um sinal que vocês fazem? Não, não tem sinal. Tem algum cordão? Não. Tem uma pulseira? Não tem. Ué, mas como? Como que vocês se dizem espíritas? Aí eu abri para ele o Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. E aí ele, que tinha entrado naquela primeira fase, quando nós entramos para a casa espírita e começamos a nos empolgar, e toda palestra é algo novo, e a gente chega em casa e fala, eu gostei muito, eu fui lá e adorei, a palestra foi muito boa, você tinha que ter ido. E ainda está naquela fase de que tudo que se fala aqui é bom para quem ficou em casa. Ele tinha que estar aqui. Hoje era tudo para ele. Nada para nós ainda nessa fase, quando a gente entra para a casa espírita, começa a frequentar. Depois, na segunda fase, quando nós autorizamos e abrimos com nossa chave do querer o nosso coração, e o Espiritismo entra em nós, nós começamos a mudar. E a pessoa que convive com a gente em casa fala assim, ih, você está diferente,
Você está um pouco banana. Você está tão melhor. Não deixa de ir lá não, é dia de ir lá. Vai lá. Aquilo lá que não sei bem o que é, está deixando você melhor. Continua indo lá. Até que o dia ela vem ver o que é lá. E aí descobre a simplicidade de uma casa espírita. Onde a falta de um ritual, a falta de tudo aquilo que existe nas religiões tradicionais, faz com que a pessoa se surpreenda com a simplicidade, mas, ao mesmo tempo, se sente tocado com a profundidade daquilo que aqui é dito e que é feito a nosso favor. Somos tremendamente ajudados todas as vezes que viemos aqui. Somos socorridos, amparados, muito. Não temos a mínima noção de como somos ajudados. Depois que a doutrina espírita entre nós, faz uma revolução mansa e pacífica e começamos a mudar, começamos a ficar mais sensíveis. Começamos a subir a rota romântica para Nova Petrópolis e começamos a ver os plátanos lindos. Nunca tinha observado. Mas como é bonita essa folha. Olha que árvores lindas. Quando os raios de sol penetram e passam rasgando entre os galhos, que beleza! Quando dá uma paradinha para um café e vê um arroio com aquela água fresquinha, a gente fica emocionado. Por quê? O Espiritismo fez modificações em nós. Porque Paulo de Tarso escreveu aos Colossenses: quem conhece Jesus, nova criatura é. Quem conhece Jesus pela ótica espírita é uma criatura melhor. Ou está em processo de mudança muito sério. Essa é a segunda fase do nosso relacionamento com a doutrina espírita. A terceira é quando a doutrina espírita sai de nós. Entrou, comecei a me interessar pela doutrina, deixei de ser usufrutuário, venho assistir palestra, um passo e vou embora, e comecei a descobrir que a luz não se paga sozinha. Comecei a descobrir que há despesa na casa e que eu posso ajudar. E aí me tornei associado. Ou faço uma contribuição voluntária para pagar despesas de manutenção de uma casa espírita, que não é pouco. E aí depois comecei a me interessar em conhecer um pouco mais. E escutei aqui nos avisos, ou li, que tem cursos na casa. Cursos que ensinam aquilo que o mundo aí fora não está capacitado para ensinar. Fala de assuntos transcendentais, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu sofro. Fala da lei de causa e efeito, ação e reação, apresenta para nós a lei da reencarnação, e aí nos maravilhamos com os cursos. E aí descobrimos, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que o farol, o lema de todo espírita é: fora da caridade não existe salvação. E aí começamos a descobrir que fazer o bem faz bem. E começamos a sair de nós, eu, os meus problemas, os problemas dos meus, e começo a ver nos outros irmãos, filhos do mesmo Pai. Nessa hora, as barreiras caem. Não tem mais preconceito nenhum. Não tem mais preconceito de cor de pele. Não tem mais preconceito de religião, porque passamos a entender, pelo conhecimento espírita, que cada um tem escolha. A vida é feita de escolhas. Eu escolhi entender Jesus pelo credo católico. Eu escolhi entender Jesus pelo credo protestante. Eu escolhi conhecer a Deus pelo budismo, pelo hinduísmo, e passamos a respeitar todas as religiões.
passamos a entender que cada um tem um momento certo de despertar. E às vezes, doendo, nós concluímos que nunca um coqueiro vai dar uma manga. Não posso exigir isso dele. Cada qual só dá aquilo que tem. Então, é o terceiro momento aonde eu posso dizer-me, aí sim, espírita, porque eu conheci, no segundo momento, aonde eu comecei a estudar a doutrina espírita, conheci Allan Kardec, conheci o Livro dos Espíritos, que é a base do conhecimento da doutrina espírita, e eu e o nosso Flávio, que muito me honra em ser o embaixador que abre as portas das casas dessa região para onde eu venho falar da doutrina, conversávamos sobre o nosso querido Raul Teixeira, que foi meu professor de física no 2º grau, num colégio do Estado, que tem 7.000 alunos, um colégio que é quase que um bairro de Novo Hamburgo, tão grande que é a área que ele ocupa. É o colégio técnico, hoje faz parte não da Secretaria de Educação, da Secretaria de Tecnologia, porque faz a formação continuada para técnicos. É a FAETEC, lá do estado do Rio de Janeiro, é o Colégio Estadual Técnico Henrique Lage, que vem a ser um industrial de Santa Catarina, que deu o nome da família Lage e tem a cidade com o mesmo nome em Santa Catarina, Lages. E o José Raul Teixeira perguntando a ele, o que você está lendo? O Livro dos Espíritos. Virou o 1º de janeiro, eu começo com a pergunta 1. E aí eu vou lendo. O Livro dos Espíritos é o conhecimento básico, é o fundamento de tudo aquilo que nós devemos aprender para nos dizer espíritas. Quando o assunto é nosso código de conduta moral, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que, repetindo Jesus, nos manda, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A dar a Deus o que é de Deus e ao próximo e a César o que é de César. E aí passamos para a 4ª fase do nosso namoro, do nosso relacionamento com a doutrina espírita, que é quando começamos a renunciar. Renunciamos àqueles convites do mundo quando é dia e hora do nosso compromisso na casa espírita. Eu não vou enganar nem a mim nem a ninguém. Eu vou dizer, nesse dia e nesse horário eu tenho um compromisso. Comigo, com os espíritos superiores e antes e acima de tudo com Deus. E aí começamos a renunciar. Cinema tem outro dia, outro horário. Praia tem todo dia, está lá. A praia não sai dali, daquele lugar. Mas o dia do meu compromisso, aonde eu vou tomar o meu remédio, porque a casa espírita é um grande hospital, e todas as vezes que aqui viemos, nós somos tratados, tomamos o nosso remédio. Eis o 4º momento, aonde começamos a conjugar o verbo renunciar. Renunciamos aquilo que o Evangelho diz, a vida é constituída de 1000 nadas. E quanta coisa sem interesse, sem fundamento, que nós perdemos o nosso tempo. Tempo é questão de preferência, não vindo fazer aquilo que nos interessa, não vindo tomar o remédio, que eu posso tomar em outros dias, em outros horários, para vir para cá. Dr. Bezerra de Menezes estava saindo de casa para os trabalhos na Federação Espírita Brasileira, quando uma filha cai doente, uma febre muito grande. E a mulher diz assim, mas Bezerra, ela está febril. Ele a medicou, médico, e disse, fique tranquila,
já está medicada e Deus cuidará dela, porque eu estou indo cuidar dos outros filhos de Deus. Dr. Bezerra, por sinal, passou por uma prova muito difícil. Teve um filho que caiu na cama e ficou paralítico, mudo, aparentemente surdo, não se movia, não falava nada. A ciência da época não tinha explicação. A medicina da época não tinha explicação. Mas nos trabalhos mediúnicos, comunicou-se um espírito cobrador. E Dr. Bezerra o atendeu e disse: eu vou acabar com ele. É meu inimigo. Me fez muita coisa ruim no passado. É o passado que volta. Está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores das aflições. Se você não vê o motivo para o seu sofrimento nessa existência, em outras está o motivo. É o que Allan Kardec escreve no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E Dr. Bezerra conversou com esse espírito muitas vezes. O espírito constrangido. Porque Dr. Bezerra, puro amor, luz. E ele dizia: não tenho nada contra você, mas contra o seu filho eu tenho. Não, deixe ele, perdoe. E imagina Dr. Bezerra doutrinando o espírito. Nós que ensaiamos ainda na arte de doutrinar, e às vezes as nossas dificuldades vêm à tona quando o espírito é duro, inflexível. Mas ele não, puro amor. Falava do perdão, falava da reconciliação. E a cada semana o espírito vinha e ele conversava. Um dia, o espírito disse: por você, pelo trabalho que você faz, por você ser quem é, por essa luz que te cerca e que me incomoda muito, eu vou deixá-lo. Mas estou tão agarrado a ele que quando eu deixá-lo, ele vai desencarnar. Vá embora agora para casa se você quer ver seu filho. Porque eu saindo dele, ele vai deixar o corpo físico. A reunião acabou, o Dr. Bezerra pegou bonde puxado a burros. Você olha no Google Imagens, é impressionante. Do centro da cidade, onde era a Federação Espírita, aonde é até hoje, a sede seccional do Rio de Janeiro, na Avenida Passos 30, até Tijuca, 1 hora de bonde puxado a burros. Quando ele chega, morava em um sobrado, abre o portão, a mulher abre e diz assim: ah, Bezerra, você demorou muito. E o que houve? Ele sentou-se à cama, chamou-me pelo nome. Eu fiquei assustada. Já tinha meses que ele não falava. E ele disse: diga, papai, que eu escuto tudo que ele fala nos meus ouvidos. A leitura diária do Evangelho eu acompanho passo a passo. Diga, papai, que eu o amo muito. Levantou-se, abraçou-se à mãe e disse no ouvido dela: mamãe, eu te amo muito. Estou indo embora. E desfaleceu nos braços dela. Ela o acomodou na cama e percebeu que ele havia parado de respirar. Eis um momento tão duro, que é quando nós, contrariando a lei natural das coisas, os pais enterram os filhos. E isso me faz lembrar uma figura, um expoente da doutrina espírita, um exemplo para todos nós que nos dizemos espíritas.
Francisco Cândido Xavier, perseguido, ultrajado, permaneceu sempre pacificado, porque o Espiritismo entrou nele e fez nele maravilhas. Ele, que veio compromissado, segundo o seu mentor Emmanuel, com a tarefa do livro espírita, ele pediu ao Emmanuel, face às visitas rotineiras de familiares que iam a ele e diziam: você vê espíritos, você fala com espíritos, diga-me sobre mamãe, sobre papai, você os vê, você pode me dizer como eles estão? Chico, de uma sensibilidade ímpar, pediu a Emmanuel: eu posso funcionar como carteiro, trazendo cartas consoladoras para esse povo que chora tanto, pedindo notícias de seus parentes, de seus amigos? E Emmanuel diz: tu tens uma noite livre na semana, pode fazer o que quiser. E aí ele resolveu, naquela noite, instituir o culto do Evangelho em seu lar, com a presença do público. E começaram a vir as mães, os pais, os parentes desesperados em busca de ajuda e de socorro. 4 pessoas à mesa se revezavam na leitura e na explicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto ele emprestava a mão para que os espíritos escrevessem. Tive a oportunidade de conversar com o filho de Chico Xavier. Adotivo é um detalhe, filho, porque Chico reconheceu nele um irmão desencarnado, José, que havia voltado, um irmão muito amado. E ele pediu à mãe de Eurípides e Gino, um menino de 9 anos, de uma família paupérrima, se ele, Chico, podia tomar conta daquele menino. A mãe deixou e depois ele tornou-se, não no papel, mas moralmente perante Deus, pai de Eurípides. Já enfrentou algumas dificuldades face ao preconceito racial daquela época. Ele é mulato, Chico branco, mas era um irmão que tornou-se filho. E eu tive a oportunidade de conversar com Eurípides e perguntei: durante esse trabalho que o seu pai desenvolveu durante anos, recebendo as cartas consoladoras, teve algum momento em que seu pai passou por algum aperto? Alguém não acreditou nas mensagens? E ele disse: ah, sim. E me contou um caso. E eu falei para ele: posso replicar, levar adiante essa história? Eu vou lá no Rio Grande do Sul, vou em Novo Hamburgo, posso contar? Pode. E aí ele contou que, meada da década de 70, um casal passou por uma separação litigiosa, daquelas onde o ódio envolve o ex-casal. Tinha uma filha que ficou sob a guarda da mãe e ele, logo após a separação, foi viver em outro estado para ter um salário melhor, para ajudar mais a menina que ficou. E vinha uma vez ao mês, chegava sexta-feira à noite e ficava até domingo após o almoço. Toda vez na hora de ir embora, era um desespero, a menina chorava muito, muito agarrada ao pai, chorava, chorava. E um dia, ele com ela sozinhos, ele disse assim: vamos combinar o seguinte, quando você estiver com muita saudade de papai, você fecha os olhos, pensa em Jesus, faz uma prece
E quando você abrir os olhos, eu vou estar na sua frente. E ela parou de chorar e foi embora. Passado alguns meses, atravessando a rua, a menina solta a mão da mãe, é atropelada por uma carreta. Desespero completo. O pai já chega no velório chamando a mãe de assassina. E foi enlouquecedor. 2 anos se passaram. E um com ódio do outro, vivendo distante. Mas a bondade de Deus é infinita. Permitiu que os bons espíritos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, passa como dever de casa, capítulo 28, item 11. Leia que você tem um anjo de guarda, acredite que você tem espíritos bons que cuidam de você, que sabe da dor que você está passando agora e que está te ajudando. É o teu anjo protetor. Está lá no Evangelho. E aí, intuíram ambos, os pais de ambos, para irem a Chico. E foram, na mesma noite. Quando ele chegou, viu a mãe sentada, voltou para o pai e para a mãe e falou assim, eu vou embora, a assassina de minha filha está aí. E o pai e a mãe daquele durão, tu fica na tua, quietinho. Viemos em busca de consolo, senta e fica quietinho. Quando ela viu que ele estava, foi para o pai e para a mãe, aquele que me chama de assassina está aí. O pai e a mãe, tu fica quietinha. Estamos no ambiente sagrado, vai para lá. E foi. Chico recebeu 11 cartas. A última carta ele começou a ler, já era 3:30 da manhã. Todos muito cansados. E ela diz assim, minha mãe, a tua bênção. Quando ela escuta aquilo, ela levanta e diz, é ela. O pai levanta e diz, não é ela, isso é fraude, é mentira. Chico, na mansidão de um espírito evoluído, continua a ler. E ela gritava, após cada frase, é ela, é minha filha. E ele gritava, não é, é mentira. A última frase, o espírito comunicante escreve assim, e quanto a você, meu pai, quando tiver saudade de mim, feche os olhos. Pensa em Jesus, faz uma prece. E quando você abrir os olhos, eu vou estar na sua frente. Ele cai de joelhos e diz, é a minha filha. Vem de joelhos chorando até onde está Chico, pede perdão. E diz, a minha filha não morreu. Nós espíritas sabemos que ninguém morre. A vida continua. O que vai acontecer conosco depende do que nós estamos fazendo nessa vida. Daí fora da caridade não existe salvação. Saiamos com compromisso nessa tarde, dessa casa espírita, de fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. A fazer a caridade indistintamente. E para encerrar, eu gostaria de trazer um vídeo, e eu preciso que essa lâmpada seja apagada para facilitar, para que possamos entrar nesse clima de quem é o espírita, da identidade do espírito. Se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor é o esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém
ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que com o respeito mútuo possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Rogamos ao Senhor Jesus que possa abençoar cada família hoje aqui representada. Possa abençoar a sua vida, o seu lar. Possa abençoar aos doentes que você conhece. Aqueles que você ama e que passam por dificuldade. Que a bênção do Pai Celestial possa envolver essa casa, que tanto trabalha em benefício do povo que aqui vem. Que possamos receber luz e harmonia de Deus, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz a todos.